Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Eu, pastor Rafael, estou passando aqui hoje para deixar para vocês uma palavra, uma verdade que a maioria dos pastores não querem pregar por medo de perderem ovelhas, membros, dizimistas, ofertantes nas suas igrejas. Se você é novo aqui no canal, eu te peço que fique até o final, assista esse vídeo, compartilhe, se inscreva também se você é novo, claro, deixe seu like, e se você quiser deixar o seu comentário embaixo, pode deixar também. Irmãos, infelizmente hoje nós estamos vivendo uma grande realidade de pastores que eles têm medo, essa é a verdade, eles têm medo de pregar a verdade, de exortar, de corrigir, de disciplinar, temendo que os seus membros saiam de suas igrejas. Irmão, se saírem é porque nunca foram convertidos de verdade, é porque nunca quiseram Cristo de verdade, é porque nunca quiseram Deus de verdade. O filho pródigo, ele quis ir embora porque o prazer dele, a vontade dele, a carne dele tinha mais interesse pelas coisas do mundo do que estar ao lado do pai. O filho pródigo, quando ele decide ir embora, o pai não vai atrás dele. O pai não deixa o filho mais velho para poder ir atrás do filho que decidiu ir embora, porque ele decidiu ir embora, foi escolha dele, foi decisão dele. Ele escolheu partir e ele sabe o caminho de volta. Ah, pastor, mas eu não tenho que ir atrás da ovelha, mas a ovelha perdida é diferente a ovelha que se perde e aquela que decide ir embora. No caso da ovelha perdida, o pastor deixa as 99 presas no aprisco para ir atrás daquela que havia se perdido. Uma se perde, é diferente daquela que decide ir embora. Eu não devo deixar de pregar a palavra, eu não devo deixar de pregar a verdade, de exortar, temendo que as pessoas saiam da presença de Deus. Se saírem, é porque elas não querem compromisso com Deus, é porque elas não querem compromisso com a verdade, é porque elas não querem compromisso com o Evangelho do Senhor Jesus. Só que pastores não pensam, a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria dos pastores não pensam assim. Eles temem exortar, eles temem disciplinar, eles temem pregar a verdade, temendo que estas pessoas saiam de suas igrejas, temendo perder um dízimo, perder uma oferta, perder um membro que ajuda ele muito na igreja. Irmão, eu não devo pensar dessa forma. Eu devo pensar que se eu deixar de pregar, se eu deixar de exortar, de corrigir, eu estou me tornando um cúmplice do pecado daquela pessoa. Olha o que diz aqui Efésios 5:11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Quer dizer que eu não devo me tornar cúmplice, eu não devo compactuar com o pecado dos outros, eu devo expor na luz, eu não devo participar das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, eu não devo me associar, pelo contrário, eu devo expor isso à luz, eu devo revelar, eu devo exortar, eu devo disciplinar, eu devo corrigir. Lá em 1 Coríntios 5:11, Paulo diz assim: mas agora estou escrevendo que não devam associar-se. Olha o que Paulo diz: vocês não devem se associar a qualquer irmão que se diz ser irmão, a qualquer um que se diz ser irmão, mas é imoral, é avarento, é idólatra, é caluniador, é alcoólatra, é ladrão. Aquele que diz ser irmão, que fala que é irmão, mas ele é uma pessoa imoral, uma pessoa suja, uma pessoa avarenta, idólatra, uma pessoa caluniadora, alcoólatra, ladrão. Eu não devo me associar com essa pessoa. Paulo está dizendo: com tais pessoas vocês não devem nem comer. Com esse tipo de pessoas vocês não devem nem comer. Irmão, pare de se associar com o pecado dos outros, porque senão você se torna tão responsável quanto ela. Quando você decide se associar, quando você decide encobrir, passar um pente, a mão na cabeça, você está se tornando cúmplice daquela pessoa. Você vai acabar pagando tanto quanto ela, você acaba sendo responsável tanto quanto ela. Hoje nós temos por aí várias igrejas aonde pode tudo, e de fato até pode. A Bíblia fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas aquele que é sujo se suje mais, aquele que é limpo se limpe mais. Você é sujo, você adultera, você prostitui, você bebe, você fuma, continua nessa vida aí, continua traindo a sua esposa, continua bebendo, continua fumando, continua nessa farra, nessa bagunça que você está, continua nessa vida imoral, idólatra, suja que você está, continue nessa vida, nessa vidinha
nessa vidinha suja, nessa vidinha que você escolheu viver de iniquidade, de transgressão, de pecado. Mas aquele que é limpo, se limpe mais. Você tem orado, ore mais. Você tem jejuado, jejue mais. Você tem buscado, busque mais. Você tem santificado, santifique mais. Você tem se libertado do mundo da carne, se liberte mais. Então o que é sujo, se suje mais. O que é liberte, o que é sujo, se suje mais. O que é limpo, se limpe mais, né? Mas infelizmente nós temos aí muitas igrejas aonde pode-se tudo, aonde você não tem pastor que exorta, você não tem pastor que disciplina, você não tem pastor que corrige, você não tem pastor que ele disciplina. Você tem aí hoje igrejas onde se pode tudo. Os irmãos estão vivendo no adultério e para o pastor está tudo bem. Os irmãos estão se acabando nos vícios e para o pastor está tudo bem. Os irmãos estão adulterando e para o pastor está tudo bem. O obreiro, a diaconisa está adulterando e para o pastor está tudo bem. Ele não exorta com medo daquele irmão sair. Ele não corrige com medo daquele irmão parar de ir na igreja. Ele não fala nada com medo daquela pessoa sair. E se ela sair, outros acabam saindo juntos porque tem carinho e consideração por ela, mesmo ela estando errada. Assim como era um homem na igreja de Corinto que vivia uma situação imoral e as pessoas da igreja não tomavam nenhuma atitude, nenhuma providência em relação àquilo ali. Eu devo pregar a verdade, eu devo exortar, eu devo corrigir, eu devo disciplinar. Hoje, infelizmente, nós temos muitos crentes que ficam mimizando a situação, mimizando as coisas. Muitos crentes que eles ficam cheios de mimimi. Você tem um filho pródigo, ele decide sair, ele escolhe sair, mas ele sabe o caminho de volta, ele volta quando ele quiser. E ele tem que voltar por conta própria, ele tem que voltar sozinho. Diferente da ovelha perdida, essa eu devo ir atrás, essa eu devo trazer de volta, essa eu devo buscar por ela, trazê-la de volta ao aprisco. Mas deixar de exortar, deixar de corrigir para passar a mão na cabeça, isso não. Para acoitar, isso não. Porque senão eu me torno conivente. Se eu me torno conivente, eu me torno culpado. Eu acabo pagando tanto quanto a própria pessoa. E nós precisamos sim levar a verdade, pregar a verdade. Nós precisamos sim exortar, precisamos sim corrigir e não ficar concordando. Tem um monte de, não é julgando, isso é fato, é realidade. Tem um monte de igreja por aí. Você não sabe se é uma igreja, você não sabe se é uma boate, você não sabe se é um clube de dança, você não sabe se é uma discoteca. Tem um monte de igreja por aí, onde as pessoas fazem aquilo que bem entendem, fazem aquilo que bem querem. E o pastor, cadê? Não está nem aí. E o pastor, ele está colocando uma venda nos olhos e está fingindo que não está vendo, mas ele vai pagar por isso no final. Porque ele é responsável por essas vidas. Se elas forem para o inferno, a responsabilidade é dele. O sangue está na mão dela. O sangue delas está na mão dele. Ele se torna responsável pela perda dessas almas. Ele se torna responsável pela perda dessas vidas. É obrigação do pastor exortar, disciplinar, corrigir, pregar a verdade. É obrigação dele. Nós temos hoje aí por aí um monte de igrejas assim, um monte de ministérios assim, as pessoas bebendo, as pessoas fumando, as pessoas prostituindo, as pessoas vivendo no pecado, as pessoas vivendo no erro, as pessoas dentro da igreja vivendo nessa situação. Se o pastor exortasse, se o pastor corrigisse, se o pastor disciplinasse, duas coisas iam acontecer: ou ela ia se converter, ou ela ia sair da igreja. Mas se ela decidir sair, foi como o filho pródigo, ele sabe o caminho de volta, ele tem que voltar sozinho por conta própria para decidir viver uma vida íntegra, correta, uma vida reta diante de Deus, uma vida de temor diante de Deus. E tem aquele que se perde sim, esse eu vou atrás dele, esse eu busco por ele. Aquele que decide sair, não, eu não posso deixar o filho mais velho para poder ir atrás daquele que decidiu sair, que quis sair e sabe muito bem como é que ele vai voltar. Irmãos, essa é a realidade. A realidade é que nós temos hoje mais pastores pensando em dinheiro do que pastores pensando em almas. A realidade é que nós temos hoje mais pastores pensando em bem-estar,
em luxo, ostentação, glória, do que pastores pensando de fato em ganhar almas para o reino dos céus, em levar almas para o reino de Deus. Pastores que estão deixando de exortar, corrigir, de falar a verdade, porque a ovelha dele, o membro da igreja dele, tem um dízimo muito alto, e ele pensa, se eu falar alguma coisa, o irmão vai sair da igreja. Ele tem medo de falar por causa do irmão que dá uma oferta muito gorda para a igreja, e ele pensa, se eu for questionar ele, ele vai parar de me ajudar. Nós temos hoje mais pastores preocupados com dinheiro do que preocupados com almas indo para o reino dos céus, do que almas entrando no reino do Senhor Jesus, recebendo a salvação. Infelizmente, essa é a mais pura das realidades, né? Pastores que querem ver suas igrejas cheias, lotadas, entupidas de pessoas, mas que não querem exortá-las, pregar para ela a verdade. Eu me lembro de uns anos atrás, a minha filha ainda não tinha nascido, né? Ela vai fazer 9 anos, ela vai fazer 10 anos, isso tem mais ou menos uns 11 anos. Eu estava pregando numa igreja e o pastor falou que não era pra gente pregar sobre pecado, que não era pra gente pregar sobre vício, que não era pra gente pregar sobre traição, sobre viver em pecado, sobre viver no erro, no adultério, porque senão a gente ia doutrinar as pessoas, e não era para pregar isso, porque senão as pessoas elas iam sair da igreja. Eu lembro muito bem que o pastor falava pra gente falar de milagre, falar de fé. O pastor falava pra gente pregar de vitória, mas não era para pregar sobre a vida errada, porque senão as pessoas não iam gostar e iam sair da igreja. Essa é a realidade. Pastores em cima do altar falando só oba-oba, só balela, só revelação. Pastores que sobem no altar para ficar entregando revelação, para ficar dando profetada, entregando profecia, falando em falsos mistérios, falando em mistérios falsos, enganando a muitos. Como diz Jesus, no final dos tempos surgiriam falsos profetas e enganariam a muitos, até mesmo os próprios escolhidos. Irmão, vigia. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Acorda tu que dorme. Acorda tu que dorme. E se você está dentro de uma igreja, vivendo uma vida imoral, suja, errada, se conserte. Se conserte. Saia dessa vida. Saia dessa vida de iniquidade. Essa vida suja, podre, imunda. Quem é sujo, se suje mais. Quem é limpo, se limpe mais. Se limpe, irmão. Se limpe. Se limpe mais. Não fique dentro da igreja vivendo uma vida imoral, leviana, e envergonhando o evangelho do Senhor Jesus, envergonhando a obra do Senhor Jesus. E nós não temos que ter medo de pregar. Nós não temos que ter medo de falar a verdade. Fale a verdade. Pregue, exorte. Se as pessoas quiserem compromisso com Deus, elas vão perseverar. Se é amigo seu de verdade, ele vai aceitar a sua correção, ele vai aceitar a sua disciplina. Agora, se ele não gosta de você, ele vai deixar de ser seu amigo e vai se afastar. Se ele não quer compromisso com Deus, ele vai sair da igreja e vai parar de frequentar. É a realidade. Mas quem quer Cristo, vai buscar por Cristo. Quem quer mudança, vai buscar por mudança. Quem quer vida com Deus, vai atrás de uma vida com Deus. Não vai ficar vivendo de fachada, de aparência. Quem quer vida com Deus, vai procurar se esforçar para ter uma vida com Deus. Quem quiser um compromisso com o Senhor Jesus, ele vai tratar de ter um compromisso com o Senhor Jesus. Agora, quando você decidir pregar a verdade, quando você decidir anunciar o sermão da montanha, aquele que ficar, ele quer Deus de verdade. Aquele que sair é como o filho pródigo. E cabe a ele voltar sozinho, ele sabe o caminho de volta. Deus abençoe, fica na paz, um forte abraço.